E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando da preparação do time do Flamengo, que amanhã enfrenta aí o time do Internacional dentro do Maracanã. Primeiro jogo aí das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Flamengo, tudo que a mídia está falando dessa preparação e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. A Libertadores reservou um confronto brasileiro já de cara nas oitavas da competição. Tem Flamengo e Internacional em confrontos de mata-mata. A gente dá uma olhada no histórico, né? O Flamengo avançou e foi campeão em 1, 2, 3, 4 oportunidades. O Inter em 2, na seletiva da Libertadores de 99 e na Copa do Brasil de 2009. E aí o Flamengo também ali em 2019 teve o Internacional no seu caminho. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, 2 sóis aqui no nosso telão, Pedro Henrique Torre e Rafa Marques com as informações, porque Inter e Flamengo se encaram na Libertadores. Bom dia, dupla. Tudo bem, Mari? Bom dia pro Rafa Marques também, meu companheiro, todos que estão aí, Breler, Donk, enfim, todo mundo que tá por aí. O segundo sol chegar é perigoso porque é muito redondo, né? Então pode ser uma indireta também, mas tudo bem, a gente fica atento. Eu tô sentindo falta, Mari, do Bruno Vicari hoje, que foi paisagista, ontem popstar nas suas redes, acho que ele ficou um tanto quanto abalado e não veio participar deste programa. Mas seguimos com você, com essa sua empolgação, a gente sabe muito bem por quê, questão popstar, e aqui teremos Flamengo e Internacional amanhã no Maracanã, abarrotado, mais de 60 mil pessoas, aquela pressão total. Boas lembranças até para a torcida do Flamengo. Em 2019, quartas de final, venceu o Inter por 2-0 aqui e empatou em 1-1 no Beira-Rio, avançou para a semifinal depois de 40 anos, então uma expectativa muito grande em torno desse jogo. Não vai ter o Arrascaeta, fica aquela questão, quem vai ser o substituto? O Carrascal ainda nem jogou 1 minuto sequer com um time. Contra o Mirassol ele ficou no banco de reservas e tem sempre as opções de Luiz Araújo e Plata, pode ser um pelo meio, outro pela direita, ou vice-versa. O Plata vem vindo muito bem pelo lado direito, mas aí cabe mais ao Felipe Luiz definir. A gente está aqui no Maracanã, Mari, e é importante salientar que ontem houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para apresentar assim, números sobre a gestão, nova gestão do Maracanã, sobre essa presidência do Luiz Eduardo Batista ao BAP. O Flamengo destacou que houve uma margem de lucro que aumentou de 37% para 75%, e eles anunciaram umas medidas que deverão ser tomadas em breve, aquela lamentável, vou dizer assim, aquela lamentável rede que tem para visitantes, como no Allianz Parque, na Arena MRV, deve ser implementada no Maracanã, e tirar algumas cadeiras do setor norte também, para aproximar, como foi feito no Monumental do Nunes, e aumenta a capacidade também de torcida. Antes de devolver para o Rafa, tudo isso está sendo feito porque a diretoria não considera que a margem de lucro, se a margem de lucro do Maracanã não for muito positiva, não dá para fazer o estádio. E internamente, o novo estádio no gasômetro, internamente as contas apontam para um custo do estádio de 2,5 a 2,8 bilhões de reais. Então comprometeria demais se o Flamengo não fizer as contas direitinho. É com isso que o Flamengo está trabalhando. Mas chega lá, Rafael Marques, vou passar para você que tem um Internacional nessa batida também, né? Tem um adversário, né, Pedro? Muito bom dia para você, para a Mari Elétrica Spinelli, para o meu confrade Brener Pires, para o Super Donk e para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. O Inter que está treinando nesse momento lá em Porto Alegre, finalizando a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Flamengo. A delegação segue aqui para o Rio de Janeiro agora à tarde, e o técnico Roger Machado um pouco mais aliviado depois de colocar um fim àquele incômodo jejum de 4 jogos sem vencer. A vitória sobre o Bragantino devolveu a paz e o fluxo de trabalho. Dizem no futebol que time que está ganhando não se mexe, e o Roger está seguindo parcialmente esta máxima, porque ele vai fazer 2 alterações no sistema defensivo. Naturalmente o Vitão à disposição volta como titular na zaga, e o mesmo acontece com o Aguirre lá pela lateral direita. O Benítez e o Cleiton Sampaio voltam como opções no banco de reservas. O Inter vem um pouco mais motivado e com alguns jogadores ganhando espaço pelo desempenho técnico em campo, como o Wesley, que agora volta a ser titular mesmo pelo lado esquerdo, o Bruno Tabata pelo lado direito, na função de meio atacante, e o Alan Rodrigues,
uruguaio, ganhando aí minutagem, ganhando confiança da comissão técnica e do torcedor e se mantendo como titular no meio-campo do Inter, apesar do retorno do Eric Ramírez, que deve ficar no banco de reservas. Apenas 2 trocas no Internacional para o jogo de amanhã e aquela estratégia que a gente já imagina que vai ser desenvolvida, o Inter jogando para poder segurar o resultado. Um empate é ótimo para o Inter aqui, porque a decisão da vaga vai ser lá em Porto Alegre. Certo, Pedro Henrique de la Torre? Exatamente, Rafael Marques, tudo correto. Vocês ouviram um barulho no fundo aqui? Só para avisar, ligaram o sistema de som do Maracanã e tudo mais. Tinha um rapaz desesperado falando para cortar ali, mas devem estar assistindo exatamente o Sport Center nessa hora, quiseram fazer a participação como estão fazendo. Por isso, devolvo para a Popstar também, Mari Spinelli Swift. Um abraço. É que eu vou fazer o show do intervalo aí, Pedro. Eles estão testando tudo que eu passei para as oitavas da Libertadores. E quem também falou aí a respeito do Flamengo, desse jogo contra o time do Internacional, foi a galera do F360. Vamos dar uma olhadinha aí, tudo que eles falaram. Bastante interessante aí a visão deles aí sobre essa questão aí do Flamengo. Ele vai chegar agora, vai participar conosco no F360 já no Maracanã, no palco do jogaço de amanhã entre Flamengo e Internacional. Ô Abel, para usar uma expressão que você usa muito bem, o Luiz Mendes dos tempos modernos. Ah, é? O Rafa Marques? Aliás, eu queria também que o Rafael Marques comentasse que nesse fim de semana, ó, o Vasco foi campeão de alguma modalidade, mas foi campeão brasileiro de futebol de mesa. Rafael Marques, que também é um grande entusiasta, um grande praticante de futebol de mesa. Queria também comentar esse título do Cruz Maltino. Bom dia, amigo. Eu acho que foi da bolinha. Acho que foi isso. Bom dia Abel, bom dia Bira, bom dia Celso, bom dia Eugênio. Eu tenho quase certeza que foi da bolinha. Se não foi, peço desculpas aos amigos lá do Vasco, ao Igor Monteiro, ao pessoal do futebol de mesa do Vasco. Mas sim, teve mais um título. O Vasco é o único time de futebol aqui do Rio de Janeiro que tem atletas praticantes de todas as modalidades de futebol de mesa. São 9 modalidades reconhecidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Eu sou atleta de dadinho, que é a modalidade mais popular, que tem mais adeptos. Também aproveitar e mandar um grande abraço para os cachorrinhos que lambem muito bem mundo afora, né, Eugênio Leal? Estão sempre conectados com seus respectivos donos aqui no F360. E também mandar um abração para todos que estão aí acompanhando o nosso programa nesta terça-feira, véspera de um confronto muito bacana. Ninguém me perguntou, mas eu vou dizer, tá? Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians. Depois vocês me cobram isso, vão ser os classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Peraí, fala devagar isso. Peraí. Botafogo passa pelo Vasco. Fluminense, Cruzeiro e Corinthians. Fluminense pelo Bahia, Cruzeiro pelo Galo e Corinthians pelo Furacão. Chegou já com o cardápio. Exatamente. Depois vocês me cobrem. Chegou rasgando Pode me cobrar depois. E Flamengo? E estou aqui para falar de 2 times que não estão mais na Copa do Brasil, né? Que estão na Conmebol Libertadores em busca da glória eterna. O que foi, Abel? E você, já que você está tão com palpites certeiros aí, tão confiante nos seus palpites... Certeiros só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer, é verdade. Você tem palpite para Flamengo e Inter também ou prefere não, porque está aí no Maracanã, vai cobrir o jogo? Não teria problema. Não há atmosfera que me intimide. Que isso, hein? Fã de esporte até acredita, né? Eu tô no Maracanã, se estivesse no Beira-Rio, talvez seria mais complicado diante do que eu vou dizer agora. Eu acho que no agregado passa o Flamengo. Mas não vai ser fácil, não. Eu acho que é um jogo muito bem jogado. Eu acho que o Roger tem um plano para amassar o máximo possível amanhã o jogo de ida. Evitar que o Flamengo tenha espaço para jogar, mas lá em Porto Alegre o Flamengo vai se beneficiar da condição que o Inter vai ter, pressionado pelo seu torcedor, de também ter que partir para o jogo, e esses espaços vão surgir. O Inter tem problemas de recomposição, o meio-campo é muito pesado, e no agregado acho que o Flamengo segue para as quartas de final. Apenas acho sem muita convicção. O que eu tenho convicção é que nesta quarta-feira, com transmissão aqui da ESPN, também do Disney Plus, Rogério Vogan, Paulo Calçade, Zinho e grande elenco, grandíssimo elenco, nós teremos, isso eu posso assegurar, um Maracanã mais uma vez, com mais de 60 mil torcedores. A venda antecipada registrou 56 mil ingressos adquiridos pelos torcedores de Flamengo e Inter, o que é, mais uma vez, garantia de casa cheia. O Flamengo tendo aí públicos superiores, na média de 64, 65 mil torcedores em todas as competições, e isso acaba sendo potencializado e até mais materializado em jogos decisivos, em jogos de mata-mata. Campo bola, em relação ao Flamengo, existe uma situação envolvendo o Arrascaeta,
Arrascaeta, que está suspenso, não joga, e a briga é boa para saber quem vai fazer esse papel de armador no time do Flamengo. É consenso que o Saúl não está ainda em condições suficientes do ponto de vista físico para poder pegar a titularidade nesta função. O Carrascal não estreou nesse fim de semana contra o Mirassol, então pode ser um pouco inadequado, né, o Felipe Luiz colocá-lo desde cara. Então o Flamengo vai ter um meio armador, entre aspas, improvisado, alguém flutuando numa segunda linha, ou Gonçalo Plata ou Luiz Araújo jogando mais por dentro. Essa é uma dúvida para a composição do time titular. Mas o Jorginho volta, não jogou para o Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Aquela está na dúvida na lateral esquerda, mas o Alexandro é sempre o favorito a sair jogando. E o Samuel Lino como o dono do setor esquerdo de ataque, já é titular absoluto, contratação mais cara da história do Flamengo, caindo nas graças do torcedor, mantido na equipe. Do outro lado, Roger Machado tem o Vitão de volta à zaga, o Aguirre de volta à lateral direita, e devem ser essas as únicas mudanças em relação ao time que venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e interrompeu uma sequência de 4 jogos sem vitória. E isso significa dizer o seguinte, que o Inter não vai fazer mais mudanças técnicas. O Roger deve manter os jogadores que estão performando bem. O Tabata deve ser mantido como titular pelo lado direito, o Wesley, que melhorou seu rendimento jogando pelo lado esquerdo, o Alan Rodrigues, mais uma vez titular no meio-campo, o uruguaio que, pelo visto, chegou para ficar. Então, as duas mudanças do Inter seriam apenas no sistema defensivo. A bola rola às 9h30 da noite amanhã para o sensacional clássico brasileiro das oitavas da Conmebol Libertadores. E eu acho, modestamente, que dos 8 confrontos é o mais insinuante, viu, Abel? Eu gostei. Ele também... O que quer dizer com insinuante? Assim como o professor Celso Zelt, o Rafa também gosta de usar uns verbetes, um vocábulo. Não que gosta. O Rafa é um dicionário vivo. Exatamente. Eu quase falei bom dia, quase que eu dei bom dia para esse programa com notórias similitudes cromáticas, mas eu achei melhor não fazer isso. Tá vendo? Que beleza. Dicionário ambulante. Que beleza. Agora, professor, agora ele acabou. Professor, vamos voltar para o Flamengo e Inter? É melhor. Antes de voltar para o Flamengo e Inter... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Flamengo é o franco favorito para essa competição? Se o Flamengo realmente se dedicar 100% aí nas duas frentes, tanto brasileiro como Libertadores, mas vocês acham que o Flamengo é o franco favorito aí para conquistar essa Libertadores também, se dedicando, né, ou briga com algum outro time? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos dar uma olhadinha aí também no que eles falaram. O Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de Botão foram realizados entre 9 e 10 de agosto no Cis Platina, do Ipiranga. Sim, do meu bairro. O Cispla tem um belo time de botão. E o pódio do brasileiro, o Vasco foi vice, com o Abel do Vasco. O campeão foi o Fred Elesbão do Náutico. E pódio da Copa do Brasil, também a mesma coisa, Elesbão e Pepe. E o Vasco foi o campeão brasileiro de clubes na final, bateu os Tigres do Paraná, meu caro Rafa, por 3-0. Na bolinha, não é isso, Celso? Na bola 12 toques. Que Então, o nome oficial mais antiga e que é a mais praticada em São Paulo, inclusive. O nome oficial é Subbuteo, é isso? Não, Subuteu? Subbuteo. Ah, é Subútil. Subútil. Então não é bolinha. Não, é um Então não é que dá uns bolinha. petelequinhos no jogador. Tem Subútil, É do peteleco. tem pastilha, tem um toque, tem bola 12, tem bola 3 toques, tem dadinho retrô. São 9 as categorias, as regras reconhecidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Tem gente jogando botão e adjacências no Brasil inteiro e em outros países também. Algumas modalidades, inclusive, a bolinha é uma delas, são praticadas em outros países da América do Sul, como Argentina e Chile. O Subútil é italiano, na verdade, né? Tanto é que tem esse nome em italiano e o Brasil... aquele do jogadorzinho. Isso, que você dá um petelequinho ali e bate na bolinha. Do bonequinho. Estou esperando o professor falar de Flamengo e Inter. No Subútil, Mas o se Vasco. vocês quiserem ficar, a gente fica o dia inteiro falando do Boa, Abel. campeonato de Parabéns, botão. Abel. Parabéns. Será Muito que o bem. futebol de Botou mesa ordem na mais casa, audiência, botou Abel? ordem na casa. É que é uma Flamengo e paixão, Inter. né? A Libertadores. gente se apaixona. Libertadores. Que nós vamos transmitir amanhã. É isso. Flamengo e Internacional. Na bolinha, Vasco. Na bolona, Flamengo e Inter. Acho que com vantagem do Flamengo, justamente pelo que o Rafa falou. Essa questão dos espaços que o Flamengo vai encontrar. Sem o Arrasca mesmo, porque não tem problema. Você pode botar o Plata ali. Mas é diferente, né? Sim, você pode botar o Luiz Araújo, que está jogando muita bola. Mas não, E o garoto do é Colorado? Temos característica. opções. E o garoto do Colorado? Ricardo Matias vai jogar? Vai ser ele? Se não Então, sair precisa jogando... ver se vai dar a camisa Vai, pra Tá ele. em vai ser grande mantido fase. como comandante no ataque. Para sua alegria, Gelial, você é um entusiasta do Ricardo Matias. Mas não é bom? O menino tem 5 gols em 4 jogos. Tá ruim, o Rafa?
Não, tá ótimo, tá ótimo. Tem que ser um Muito melhor que entusiasta. os outros que estavam jogando, né? E é mineiro. Não, e é um jogador que, melhor que o Inter... Valência, melhor que uma galera lá. É um jogador que o Inter tá precisando muito já há um bom tempo, né? Um jogador que faça gols, né? O Ener Valencia foi contratado para isso, não tem sido esse cara, né? O Alário não era esse cara, o Borré não era esse cara, porque por característica eles são mais segundo atacantes. Então, o Inter se ressente muito disso. O Inter se ressente da falta desse homem em gol. O Ricardo Matias está aparecendo muito bem. Agora, o Flamengo é favorito, né? O Flamengo tem jogado mais consistente. O Inter tem tido problemas até de manter a intensidade física, né? Tem oscilado muito nesse aspecto. Até caiu bastante no Brasileiro em determinado momento por causa disso. Então, o Flamengo é favorito. Eu queria, Bia, sobre essa questão do ataque do Inter, né? O Rafa falou que eu sou entusiasta do Ricardo Matias, acho um jogador com muito potencial. Segundo o Rafael Prates, o escurinho dos tempos modernos. Eu acho que, às vezes, alguns clubes eles fazem investimentos muito altos em jogadores internacionais, que algumas vezes chegam aqui já fora do auge, e isso, várias vezes, inibe o aparecimento de jovens da base. Mas no caso do Inter, um jovem da base não é um jogador internacional? Essa foi boa, hein? Mas, por exemplo, tem o Ricardo e tem um outro jogador que eu gosto muito no time do Inter, que é o Gustavo Prado. Que são jogadores que, quando entram, eles costumam ter bons desempenhos. E eu acho que isso acontece no Inter e acontece em outros clubes também. Eles ficam meio que escanteados, em geral, por jogadores que chegam a peso de ouro, de fora. Isso aí. E que às vezes não estão entregando. Quando o cara chega e está entregando, tudo bem. Isso. E às vezes não está entregando. Os atacantes estrangeiros que o Inter contratou não entregaram completamente. Assim, até alguns fazem bons jogos em determinados momentos, mas não são aquela garantia de gol que o Inter tem precisado. Ou teve jogo assim, até por falta de opção, tudo, que o Inter foi recorrer ao Raikkonen. Lembra o garoto ali da base? Nome da Fórmula 1. O amigo É o seguinte, que tem lampejos. Alguns jogadores que têm lampejos. Ele justifica o nome, né? O Rafa, além de decidir quem ele vai escalar, como vai enfrentar o Flamengo, imagino que Roger Machado esteja preocupado com a bola aérea ofensiva rubro-negra. Concorda? Concordo. O Flamengo tem uma artilharia pesada e grande expediente de bolas paradas, de cobranças de falta pelas laterais, pela intermediária. A projeção dos zagueiros em diagonal, buscando um ponto específico. Isso é treinado, isso não é uma obra do acaso. Já aconteceram gols assim do Léo Ortiz, do Léo Pereira. Gols, inclusive, que desafogaram o Flamengo em muitos jogos no próprio Maracanã. Danilo. Então o Flamengo tem, sim, essa bola aérea ofensiva muito bem treinada e, notadamente, o Roger Machado, como nós, sabe muito bem disso. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo, que é o líder com 40 pontos aí do Campeonato Brasileiro, amanhã vai focar aí nesse jogo das oitavas de finais, primeiro jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores da América, e vai enfrentar o time do Internacional. Lembrando que o Flamengo terá uma sequência de 3 jogos consecutivos contra o time do Internacional. Lembrando que é o primeiro jogo dentro do Maracanã, né? Amanhã, os oitavas de finais da Libertadores da América. No domingo, volta, né? Vai enfrentar novamente o time do Internacional dentro do Beira-Rio, mas pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? E na próxima quarta enfrenta o Internacional de novo dentro do Beira-Rio, mais o jogo da volta, né, para eles, né, pela Libertadores da América. Então terá essa sequência aí de 3 jogos consecutivos do time do Flamengo contra o time do Internacional. Mas e aí? O que é que vocês acham dessa preparação do time do Flamengo? Tudo que o Flamengo está fazendo aí, tudo que a mídia falou sobre o time do Mengão, né? O time do Flamengo, que é um dos francos favoritos para essa competição, querendo ou não, né? Muitos se falam que o Flamengo não está dando tanta atenção assim para a Libertadores da América, mas eu acredito que agora sim vai sim. Agora é oitavas de finais, agora é a hora de realmente, né, pegar firme no batente aí para essa competição, uma competição muito importante, competição que eu acho que até a torcida também vai cobrar aí, né, o time do Flamengo. A torcida já deixou bem claro que o Campeonato Brasileiro é obrigação, assim como o Felipe Luiz também quer, mas também acho que a Libertadores também será uma das obrigações do time do Mengão este ano. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para essa partida contra o time do Internacional. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!